Eu vou fechar por enquanto esse painel. Vou deletar esses tipouts. Vou criar aqui um novo objeto, por exemplo, um box. Quando nós acabamos de criar uma primitiva padrão, ou primitivas estendidas, ou shapes, por padrão ele vem com o nome que ele coloca aqui, no caso box1. Este nome nós podemos trocar. Em muitos casos nós devemos trocar, principalmente quando temos vários materiais na cena. Então eu posso chamar de caixa, por exemplo. Aperto o Enter, ele já fica. Seria normal para as pessoas que estão iniciando confundir as cores que vêm por padrão. No caso aqui a caixa ela veio com essa cor, mas eu não escolhi essa cor. Eu não fui no editor de materiais e pedi para que tivesse essa cor. Essa cor é uma cor padrão e aleatória que o 3D Studio Max coloca. Se eu criar um outro objeto, como uma esfera, por exemplo, vocês percebem de pronto que essa esfera já veio com uma cor e que também não foi a cor que eu defini. O seu nome também veio como Sphere 001, que é o nome que eu posso mudar, como eu fiz com a caixa. Perceba, clico aqui, o nome é caixa, eu clico aqui, o nome é bola. Essa cor não é uma cor que nós devemos trabalhar, não é uma cor final de render. Eu já expliquei isso no tutorial sobre a modelagem do mascote do Android. Expliquei com detalhes isso. Quem ainda não assistiu essa videoaula, recomendo que assista. Essa cor é só uma cor para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos modelar e construir a nossa cena. No final, nós sempre temos que abrir o editor de material e aplicar o material correto. Mas se eu tenho uma cena com vários objetos e eu ainda não cheguei na parte de materiais, eu posso trocar a cor por aqui, que é só uma cor para identificar aquilo que eu quero. Quando nós clicamos, nós temos este item aqui chamado Object Color. No Object Color, ele carrega por padrão em Basic Colors a paleta do 3D Max, como vocês podem ver aqui. Se eu quisesse trocar essa cor, bastaria clicar e pressionar OK. Isso também serve para os outros objetos que estão na cena. Eu clico, escolho uma outra cor que está nessa paleta aqui, clico em OK. E a cor já é trocada. Mesmo que eu tenha aplicado uma cor, eu posso vir aqui depois e trocar novamente, escolhendo uma outra cor. E ele troca automaticamente. Isso serve para que eu possa identificar meus objetos, como eu expliquei. Então, vamos supor que eu criei um sistema de cores enquanto eu estou trabalhando. Lembrando que eu ainda não cheguei na parte de materiais, tá? Eu estou só montando o cenário. Então, suponhamos que todos os boxes eu quero que eles tenham esse tom de azul. Vamos supor que eu vou ter vários boxes na cena. E todas as esferas eu quero que tenham essa cor. E todos os triângulos quero que tenham uma outra cor. E assim por diante. Então vocês podem identificar rapidamente e aplicar cores através daqui. Nós podemos modificar aqui, escolhendo uma outra paleta de cores, que é a do AutoCAD. Clicando nela, vocês percebem que nós temos uma gama muito maior de cores. Nós podemos escolher qualquer uma delas também. É só clicar e dar um OK. E já é modificado. Se eu apertar F9, enquanto eu estou gravando com o programa aqui de gravação que eu uso, eu não posso apertar F9, que não dá muito certo não. Bom, então enquanto eu estou trabalhando, eu posso vir aqui em Render Production e clicar. Vocês vão perceber que a cor ela aparece no render. Significa que eu posso até renderizar com essa cor, embora não seja recomendável. Porque eu não tenho um controle sobre o brilho, por exemplo. Essa é uma das coisas que me fazem querer sempre utilizar o editor de materiais, de fato. Bom, então aqui nós aprendemos como trocar os nomes e como mudar a cor base, né, a cor padrão que ele vem logo que nós desenhamos aí um objeto na cena. Ok, dando continuidade. Já vimos então a paleta do 3D Max e também a paleta do AutoCAD.
Aqui nós temos embaixo as cores primárias, como também as cores de grayscale. Esse é o básico aqui que nós podemos trabalhar. Se eu tiver com esse objeto selecionado, por exemplo, e abrir aqui o Color, vocês viram o que aconteceu? Nós mudamos de cor aqui. Não, na verdade não aconteceu bem aquilo que eu queria, né? Mas já deu pra se familiarizar um pouco com esse painel, né? Não parar de enrolar e bolar pra frente. Vamos agora estudar alguns aspectos novamente do editor de materiais. Então vamos abrir aqui o editor de materiais. Ele ainda está com as cores que nós utilizamos na videoaula anterior. Isso não tem problema algum, pois agora nós falaremos de slot. Os slots são estes quadradinhos que tem essas bolinhas dentro. No meu caso, eu estou vendo aqui, ó, eu tenho fileiras com slots bem pequenos. Se eu clicar com o botão direito em cima de qualquer um deles, ele vai mostrar o menu de contexto. Nesse menu eu posso configurar quantos slots eu quero que apareçam de uma vez. No meu caso, o que está ticado aqui são 5 colunas por 3 fileiras. Então perceba, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 por 3. Caso isso não seja bom para mim, eu posso vir aqui e clicar em qualquer slot com o botão direito e modificar, por exemplo, 3 por 2. Isso não significa que eu diminuí a minha quantidade de slots. Significa que eu mudei apenas a minha visualização. Se eu vier nesta barra aqui de rolagem, que está ao lado, posso clicar aqui, segurar e arrastar. Vocês podem ver que tem slots mais para baixo, assim como tem slots mais para o lado. Eu particularmente não recomendo muito esta opção, se a cena tiver necessidade de ter vários materiais. Uma boa opção mesmo seria 5 por 3. Então vocês têm um pouco mais para o lado e tem um pouco mais para baixo. E ainda tem esta opção aqui, 6 por 4. Que aí vocês veem tudo de uma vez, tá vendo? Não aparece rolagem aqui, não aparece rolagem aqui. Eu vejo todos os slots disponíveis para que eu possa criar e configurar também os meus materiais. Então vimos aí como configurar esta parte. Vamos falar agora sobre esta barrinha aqui lateral. Temos vários botões aqui nesta barra lateral. O primeiro deles se chama Sample Type. Primeiro eu vou clicar 2 vezes neste slot aqui. Perceba que o default dele, ele aumentou de tamanho. Isso é bom porque é bom para o caso de eu ter um material cheio de detalhes aplicado na cena. Eu posso ampliar e ver como que este material está. Então neste sentido funciona bem. Eu vou deletar esses objetos e vou criar novamente um T-Pout na cena. Clique em T-Pout e desenhe. Ele já vai vir com 24 segmentos, ou seja, ele está bem suavizado. Mas o que são esses segmentos? Se eu apertar o F4, vocês vão ver, ó, que ele está cheio de arestas. Se eu diminuo para 4, que é o que veio com ele, vocês percebem que tem menos segmentos, né? Então ele funciona dessa forma. Só toma cuidado para não colocar um valor muito alto, senão a cena vai ficar meio lenta para poder trabalhar. Aperte F4 novamente e aí nós vemos só o objeto sem o wireframe. Bom, disse então que nós temos que aplicar este material que foi criado. Clique, segure e arraste e clique 2 vezes na bolinha. Ó, a bolinha aumentou. Nós podemos então, assim como aumentamos, diminuir e deixar de acordo com aquilo que nós precisamos para poder trabalhar melhor. É uma necessidade pessoal. Eu tenho uma forma de trabalhar, vocês provavelmente podem ter a forma de vocês. Voltando, Sample Type, vocês podem abrir e escolher 3 opções. A primeira delas é a padrão, que é a esfera. A segunda é um cilindro.
Estão vendo que mudou aqui o desenho. E a terceira, nós temos um cubo. Mudou também o desenho. Fica melhor assim para que a gente possa ter uma ideia melhor daquilo que a gente está trabalhando. No caso do T-Post, o melhor seria trabalhar com essa esfera, porque o T-Post tem partes arredondadas. Eu vou desenhar na cena um cilindro e vou desenhar um box. Vou colocar aqui mais para o lado um pouco e vou mover esses objetos. Mover objetos eu já expliquei, vocês já devem saber como faz isso. Então temos aqui os objetos na cena. Bem, eu estava falando do Sample Type. Eu vou abrir agora e escolher um cilindro. Perceba que o cilindro se assemelha a este cilindro. Então, mesmo antes de aplicar o material no objeto, eu consigo ter uma ideia prévia de como ele vai ficar. Eu posso aumentar aqui, por exemplo, na parte de baixo, o Specular para 150. Então percebam como ficou a forma do cilindro, né? Como ele está recebendo aqui esse Specular, né? Como que o brilho dele, o polimento dele está se comportando nesse caso. Se fosse uma esfera, nós temos aqui uma ideia de como está o polimento dele. A mesma coisa para o box. O box ele não tem partes arredondadas, então o brilho dele fica diferente do cilindro e da esfera. Na próxima aula continuaremos estudando os outros comandos. Então não percam e vejo vocês lá.